As Nações Unidas mantêm abrigos na faixa de Gaza e a situação neste momento é muito delicada. Segundo um representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU, preparar comida em Gaza está ficando cada vez mais difícil. Começa a faltar farinha, energia, água para cozinhar os pratos do dia. E mesmo nos abrigos da ONU, a situação é duríssima. The situation is devastating, to be honest, the least we can say. At the moment, there are more than 338,000 people that have been displaced. The shelters are already overcrowded. We've been supporting 220,000 people inside the shelters so far. Since the crisis began, we've been supporting around 300,000 people. Our basically resources are depleting as well. So I think earlier you had the report on the fuel, and the fuel is having a major catastrophic implication on the bakeries, on the mills, on the shops. So the whole market systems are not functioning anymore. So it's really a very, very sad situation that is ongoing, and we're doing everything we can to make sure that people are basically we're able to meet their needs, and we're working with everyone trying to secure access to be able to get food into Gaza. That's our priority for now. Eu volto aqui com o nosso Lorival Santana para falar um pouco sobre o agravamento dessa situação humanitária para quem vive ali na faixa de Gaza. O cerco imposto por Israel ao território tem impedido a entrada de água, comida, de combustível. E diante desse cenário de deterioração das condições de sobrevivência em Gaza, qual é a perspectiva do governo de Israel de afrouxar um pouco esse terror para quem vive ali em Gaza, como a gente viu a brasileira falando? Sim, eu também estou em contato direto com colegas jornalistas, inclusive em Gaza, vivendo o seu drama pessoal também, os seus dramas pessoais, com seus filhos pequenos, com suas mulheres, suas famílias. Bem, eu considero que Israel, em primeiro lugar, está dizendo publicamente que não vai permitir a entrada de água, combustível e comida enquanto o Hamas mantiver os reféns, né? É uma posição compreensível, né? Mas do ponto de vista político não terá efeito, porque essa punição coletiva, esse castigo coletivo que Israel está impondo à população da faixa de Gaza, acaba interessando ao Hamas para que, no jogo da responsabilidade entre o Hamas e Israel, do ponto de vista da população palestina da faixa de Gaza e de outras da população palestina na Cisjordânia, Jerusalém Oriental e do mundo árabe muçulmano, a culpa recaia sobre Israel. Então, interessa esse drama humano provocado por Israel. E não estou fazendo nenhum juízo de valor, não estou esquecendo o que o Hamas fez no sábado, não se trata disso. Estou fazendo uma análise política de como o Hamas responde a essa posição de Israel. Agora, existe um elemento militar também dessa tática israelense. Quando você retira alimento, água, eletricidade, você também aumenta a pressão sobre a população e sobre o inimigo, militarmente, porque ele fica numa situação mais difícil e a população também tende a pressionar politicamente a sua liderança, que está lhe causando um sofrimento. No caso específico da questão dos reféns, na qual Israel tem praticamente nenhuma outra carta na manga, né, Márcio? Porque não dá para resolver a questão dos reféns com bombardeio. Onde estão os reféns? Provavelmente em túneis muito bem escondidos. Esses bombardeios não mudam a realidade dos reféns, que é um drama político e humano muito sério para Israel. É uma crise muito séria. Governos, inclusive dos Estados Unidos, já caíram, já foram derrotados em eleições por causa de crises de reféns. É uma coisa muito difícil de lidar. E existe um outro componente nisso também, que é o seguinte: se Israel quer eliminar o Hamas, isso tem um componente militar e um componente político, porque alguma outra liderança palestina, a que existe hoje a do Fatah, que está na autoridade palestina na Cisjordânia, teria então de assumir o governo da faixa de Gaza como, no lugar do Hamas, como era até 2007, né? E
essa liderança, se ela for colocada em contraste com a liderança do Hamas, depois que Israel está fazendo isso com a população palestina, essa liderança será vista como uma traiçoeira, como o Hamas sendo o único aceitável e tudo isso. Então, tudo isso joga em favor do Hamas, toda essa tática de Israel. Desculpa, eu achei que você tinha acabado. Eu acabei. Perdão. Ainda nessa edição, a gente vai continuar com o Lorival para detalhar o que seria uma segunda etapa desse conflito, que seria a possível, para não dizer provável, invasão por terra. Lorival vai nos explicar o que está em jogo nessa situação, porque essa poderia ser uma chance de recuperar esses reféns, ao mesmo tempo há risco para os soldados israelenses que participarem disso e o que já está sendo feito hoje nesses bombardeios em Gaza para uma possível preparação para essa invasão por terra das tropas israelenses. Por enquanto, obrigado, Lorival Santana. Pois não.